Coa, na realidade, ela nasceu uma empresa de 2 arquitetos. Agora a gente está com mais 2 sócios, um do mercado de construção civil e outro também do mercado financeiro. E o nosso grande objetivo é ser uma empresa que é um celeiro de ideias, tá? Focado na arquitetura, enfim, e também em pesquisa, em dado, para fundamentar e em analisar tendências do mercado imobiliário, para que a gente de fato coloque na rua. É muito difícil isso, a gente vai conversar um pouquinho direito, mas que a gente coloque o melhor produto, o produto mais desejado, não só em termos de arquitetura, que pode ser um grande caminho, diferenciação do projeto, mas também do tamanho do apartamento. Então, na realidade, a gente não tem uma padronização, até falando um pouquinho do que você já me perguntou, a gente não tem uma padronização de produto, a gente vai entender, esse celeiro de ideias é voltado para a vocação, a gente entender a vocação do terreno. Então a gente tem um compromisso com o terreno, vamos entender qual que é a vocação, qual que é o público-alvo, tem demanda para aquele público, tem demanda para aquele produto, com, obviamente, a ajuda muito forte da Urban Systems. Agora, qual que é a vedete do mercado imobiliário, né? O que a gente está falando atualmente no mercado imobiliário? Sem dúvida nenhuma, a vedete são os apartamentos compactos. A Veja estampou na placa, na capa dela, os apartamentos menores, quer dizer, até algumas empresas lançando apartamentos de 19 metros quadrados, 20 metros quadrados. Pois agora, a gente priorizando a área útil, né? Exatamente. A gente tem pode ter uma discussão muito grande. Então, a verdade do mercado realmente são os apartamentos compactos. Agora, como e onde inseri-los? Acho que é aí que está a grande questão para que isso seja analisado com cautela. Quer dizer, a gente tem que analisar com base em pesquisa, com base em tendência, não é com base num mercado específico, no terreno que a gente vai inserir esse produto. Na Vila Olímpia, quer dizer, onde você de fato tem uma relação com o entorno, um mercado de trabalho muito pujante, o preço do metro quadrado está mais caro, é um preço mais valorizado, as pessoas com essa dificuldade de mobilidade, que estamos tentando mexer na cidade de São Paulo, faz sentido você colocar um apartamento menor? Faz sentido. Tem uma consideração em relação a isso, quer dizer, a gente tem uma suspeita de que de fato com esses fatores que eu coloquei faz sentido. Agora, tem infraestrutura adequada? Quer dizer, os 30 metros quadrados a gente precisa que a pessoa desça, tenha um supermercado ali próximo, tem uma farmácia, é um apartamento que é quase que um dormitório, um estúdio para que ele passe a noite e volte a trabalhar no dia seguinte. Vou dar um pequeno passo atrás aqui e pedir o espaço para falar o Tomás, que é muito engraçado, a gente estava numa reunião há uns meses atrás, e ele falou, eu tive uma leitura de que de fato ia acontecer essa questão, esse caminho para os apartamentos compactos. Então isso tem uma série de fatores ligados, um fator demográfico, um fator de preço, quer dizer, a gente tem um acesso a crédito, a economia passou por um momento muito bom, quer dizer, as pessoas tiveram acesso à renda, então tem uma série de fatores ligados que de fato vá ao encontro do apartamento compacto. Caos urbano, dificuldade de locomoção, enfim, o preço diminuindo, quer dizer, as construtoras acabam olhando muito o preço do metro quadrado, então, para você fechar a famosa conta, como é que eu faço para fechar a conta? Quer dizer, 13, 14, 20 mil reais o metro quadrado, o problema está no ticket. A gente entra num outro pilar que é o financiamento. Então, quanto maior eu tiver um apartamento com preço do metro quadrado muito alto, menor é a possibilidade de demanda que eu tenho. Quer dizer, é mais difícil eu conseguir ter liquidez nesse apartamento. Na hora que eu diminuo o tamanho do apartamento, obviamente eu coloco um preço do metro quadrado maior, o valor final do apartamento é um valor menor, cabe no financiamento, cabe no SFH, que agora subiu para 750 mil reais, e aí você tem uma possibilidade de um mercado um pouco maior. Então, um pouquinho desses temperos que acabam, enfim, demografia, economia, mercado, exigência também da nossa cidade, isso acaba levando a esse caminho do apartamento compacto. O preço pode ser considerado absurdo? Aí vai ser uma questão um pouquinho subjetiva. Eu acho que não vou entrar nesse mérito e dar uma opinião firme em relação é absurdo ou não é. Para mim pode ser absurdo, para uma pessoa que tenha mais acesso ao financeiro ou que queira dispor daquele apartamento, vai falar, não é absurdo. Então o que a gente está falando? Tem muito da renda, da percepção também de preço. Não sei se você fala, Sandra. Você quer... dá para fazer uma projeção? Eu sei que é complicado a gente fazer alguma projeção, mas assim, com relação a tamanho versus preço, existe um limite para isso? Quer dizer, porque 20 metros quadrados realmente é um apartamento
pequeno. Eu acho que O que você vislumbra para daqui a 5 Eu acho que ou 10 o anos? limite tem que ser muito claro, e aí, enfim, pesquisa e análise de tendência, olhando demografia, olhando a demanda, a gente tem que ser muito claro de olhar renda, olhar, enfim, o consumidor comporta ter mais um financiamento, quer dizer, ele tem capacidade de pagar aquele apartamento, e aí o que vai dizer se o apartamento de R$1.100.000 é absurdo ou não, tem que ser um mercado. Quer dizer, acho que não cabe a nós, seja ele a demanda, ou seja ele... Se tem gente comprando, é difícil a gente dizer é absurdo ou não é. Vou colocar aqui como uma leitura, quer dizer, claramente os administradores e, enfim, a doutrina de administração fala da questão da escalabilidade, o conceito da escalabilidade. Então, essa procura por padronização, obviamente, tem a ver com a questão de escalabilidade. Só que, traduzindo um pouquinho para o mundo do mercado imobiliário, a nossa leitura de empresa, quer dizer, o nosso DNA, quer dizer, é um pouquinho avesso a essa questão da escalabilidade. Então, o porquê disso? A gente acredita que o mercado, quer dizer, a escalabilidade não deveria ser, mas no mercado imobiliário e no setor de construção, você não tem possibilidade, ainda com os métodos construtivos que a gente tem em São Paulo e no Brasil, a possibilidade de ter uma escala infinita. Você não consegue, de fato, ter uma escala absurda, levando ao pé da letra esse termo. Quer dizer, ou seja, eu acho que é muito mais limitado. E aí, aonde que a gente se posiciona? Um pouquinho ao contrário disso. Quer dizer, justamente ter um pouquinho mais de percepção, artesanalidade do produto, quer dizer, da arquitetura em si. Quer dizer, o meu objetivo, enquanto como arquiteto, é justamente sair da academia e tentar trazer para o mercado imobiliário um pouco mais dessa leitura de cidade, do entorno e do prédio em si. Então, assim, óbvio, todos os pilares financeiros são importantíssimos. A padronização é importante, do ponto de vista administrativo, financeiro, é importante. Mas do ponto de vista mercadológico, porque também, quando um produto se configura num sucesso, quer dizer, ele também começa a criar, tem a questão da marca também, né? Quer dizer, você começa a criar uma imagem de marca. Olha, o produto X, que começa a se tornar conhecido devido a uma propaganda contínua ao longo do tempo, porque tem vários bairros, também gera, assim, digamos, eu comprei, não gostei, quer dizer, tem essa questão da marca. Isso tem alguma influência? Tem. De fato, tem uma influência. Que lá atrás, melhor do que ninguém, o Lindenberg. Eu sempre cito esse exemplo, né? Quer dizer, as pessoas compravam um Lindenberg, né? Quando você estava falando, o apartamento de 4 dormitórios, R$1 milhão, eu tenho um Lindenberg. Eu acho muito importante isso. Cada vez mais a gente tem uma marca vinculada e a gente busca isso enquanto empresa. Mas, quer dizer, com a concorrência, com a competitividade do mercado imobiliário, é cada vez mais difícil você conseguir, quer dizer, uma fidelização tão clara com o cliente. Quer dizer, tem outros setores, seja de tecnologia, de aparelhos telefônicos que a gente conhece muito bem, quer dizer, que tem uma fidelização com o cliente. Quer dizer, acho que esse deveria ser o grande passo. Mas eu acredito que ainda a gente esteja um pouquinho longe e, na realidade, essa profissionalização no mercado imobiliário, a concorrência, a abertura de capital, trouxe um pouquinho dessa mudança. Então, lá atrás você tinha a empresa cravada, atualmente acho que você tem um pouco menos. Algumas empresas se destacando com determinados produtos, determinado perfil de empreendimento. O porquê da Vila Madalena? Enfim, tem seus bares, tem a sua vida noturna, tem as suas empresas que de fato são empresas de estúdio, escritórios de arquitetura. Quer dizer, você tem uma vocação que não é o mercado imobiliário que criou isso. Quer dizer, tem um sentido do bairro também. Aí, enfim, consequentemente, foram lançados alguns projetos ali na região, o preço começou a tornar um preço muito caro, também por uma questão de demanda, quer dizer, muitas pessoas, a Vila Madalena começou a gerar um destaque, quer dizer, de fato, é uma região onde você tem o supermercado a pé, você consegue descer, sair, caminhar, tem pessoas que usam transporte alternativo, ela está muito bem inserida na cidade de São Paulo, próxima à estação de metrô, etc. Então, enfim, tem alguns temperos aí que fundamentam essa qualidade da Vila Madalena. A gente acredita muito na Pompeia, quer dizer, a Pompeia também tem esse quê e já está recebendo algumas empresas, seja estúdios de fotografia, agências de publicidade, está extravasando um pouco a Vila Madalena para as regiões do entorno. Porque o Brasil é um dos que tem mais problema e que é mais demorado para aprovar um projeto. Como é que fica essa questão de aprovação
dentro desses novos prédios, desses novos conceitos, dessas novas ideias que você está colocando? Eu vou até pedir licença para inúmeros telespectadores que você tem. A gente, de fato, está enfrentando uma barra muito dura com a aprovação do projeto. Quer dizer, tem uma intenção de se melhorar, de tentar desobstruir a aprovação do projeto, mas ali, no dia a dia, a gente está sofrendo bastante. Eu tenho uma formação jurídica, também trabalhei com legalização de projeto. A gente tem pessoas, arquitetos, técnicos trabalhando muito na prefeitura, estão de fato com pilhas de projeto, mas de outro lado isso trava um desenvolvimento imobiliário. Agora, não é nem ao céu nem ao inferno. Eu acho que assim, a gente precisa tentar. Eu estava conversando com um amigo meu, ele até falou, por que não criar uma ideia para a gente deixar no ar aqui? Da mesma linha que a gente tem os cartórios de registro de imóveis, claro, eu vou falar uma ideia, mas tem uma série de pênaltis e consequências aqui. Mas da mesma maneira que a gente tem os cartórios, quer dizer, de registro de imóveis, por que não desvincular isso e criar? Foi tentado, teve uma tentativa de criar a Secretaria de Licenciamento, mas que a gente descolhe isso com os técnicos que são muito bem qualificados e trabalham demasiadamente bem com pilhas de projeto, a gente tentar desvincular isso e ter de fato um outro tipo de remuneração para que a gente não sofra escândalos, não sofra outros tipos de problema. Então acho que assim, há um entrave, a gente precisa tentar trabalhar quatro mãos, aí, acho que poder público e poder privado, para tentar melhorar isso. Mas a gente está passando um problema um pouco sério nesse sentido.